Daniel 7, assim diz: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado o coração de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 destas pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, o seu cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as suas rodas dele fogo ardente. E um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz de grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse: Faz-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia de diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo que tinham olhos, e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços.
E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual, diferente o dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de cuidar os tempos e as leis, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão do seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantam e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Até aqui. Bom, não tinha como ir mais para frente, né? É o último versículo. E que o Senhor nos dê graça para a interpretação desse texto. Peço a sua atenção, que você possa se ater e assim conhecer um pouco mais. Vamos primeiro nos situar na história, no momento em que Daniel estava vivendo, quando ele teve esta visão. Lembrando que não foram acontecimentos, foi uma visão que Deus deu ao seu profeta. No ano 586 a.C., a nação de Judá ela foi invadida pelo Império Babilônico. E quem comandava o Império Babilônico era o rei Nabucodonosor. E o reino de Israel já não existia mais, já há mais ou menos 300 anos já tinha se destruído. E a nação de Judá, então ela foi toda invadida, e Nabucodonosor levaram os escravos, levaram presos para que fossem ali para a Babilônia. Nesta época, do ano 586, Jeremias e Obadias, eles eram os profetas nessa época. Então, quando você lê a história de Jeremias, principalmente as Lamentações, por que ele é chamado de o profeta chorão? É porque realmente ele viu isto acontecer. Ele viu a nação dele ser destruída, queimada e o seu povo ser levado escravo. E também Obadias. Então, quando nós lemos Jeremias e Obadias, estamos exatamente nesse ponto da história. E eu gostaria que você deixasse uma fitinha e fosse comigo ali para 2 Reis, capítulo 25. 2 Reis, capítulo 25, onde nós vamos ler um pouco agora da história. Lembrando que o livro de Reis, ele é o livro histórico. Então, nós vamos ler um pouco da história do que aconteceu, do que nós estamos falando. 2 Reis, capítulo 25. Verso 1 em diante, assim diz: E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aqui está falando de Judá, Zedequias era rei de Judá, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trancas em redor. E a cidade foi sitiada até um 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Verso 8. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém,
e todas as casas dos grandes igualmente se queimou. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E mais o povo se deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, os levou presos. Então, terrível o que aconteceu aqui com o reino de Judá. Foram invadidos, diz o texto que nós lemos que Nabucodonosor, ele entrou em Judá, queimou o templo de Salomão, nós lemos aqui, queimou a casa do Senhor, queimou várias casas. Se nós continuarmos o texto, nós vamos ver que os utensílios sagrados de ouro e de prata que haviam no templo foram levados para que o rei Nabucodonosor utilizasse em suas festas e também em seus rituais. Algo terrível. Aqui a nação de Judá foi destruída e nunca mais se levantou até o ano de 2021. Está destruída até hoje. Não existe mais. O templo, depois dessa época, nunca mais o foi reconstruído. Infelizmente, um triste fato que aconteceu na história do povo judeu. Israel destruído e agora o reino de Judá totalmente destruído. Outros textos contemporâneos nós encontramos no Salmo 137. Vamos ver o que o salmista nos diz lá no Salmo 137. O salmista que passou por isso, que estava ali na cidade santa, quando ela foi invadida e quando ela foi destruída. Nós lemos que muitos foram levados escravos e alguns ainda permaneceram na nação de Judá e ela destruída. Olha o que o salmista escreve, como ficou a cidade. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Sião é o monte onde estava o templo do Senhor. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aquele que nos levava cativo nos pediu uma canção, e os que nos destruíam que nos alegrássemos, dizendo: cantai para nós os cânticos de Sião. Mas como entoaremos os cânticos do Senhor em terra estranha? Se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra, a sua destreza. Que terrível, queridos. Eles estão relatando que enquanto estavam sendo levados cativos para a Babilônia, os inimigos diziam: olha, peguem os seus instrumentos e cantem para nós os cânticos alegres que cantavam no templo do Senhor. E eles falam: nós não podemos cantar cânticos alegres para o nosso Deus, porque estamos em terra estranha. Não é local e não é momento de nós cantarmos. Vamos para Lamentações capítulo 1, é o último texto contemporâneo ao mesmo de Daniel. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 1. Depois de Salmos, Isaías, Jeremias e Lamentações de Jeremias. Pegando pesado hoje, né, na busca dos textos, né? Lamentações, capítulo 1. O mesmo período da história. Assim relata Jeremias. Como foi esse período da história na visão de Jeremias? Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa. Tornou-se como viúva a quem foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias tornou-se tributária. Continuamente chora de noite, e suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores.
Todos os seus amigos se houveram alevosamente como ela, tornaram-se os seus inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Os caminhos de Sião planteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, e os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperaram, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão de suas prevaricações, e os seus filhinhos vão em cativeiro à frente do adversário. É o mesmo contexto, queridos, que eles estavam vivendo, tanto o salmista, como Jeremias, como Daniel. E é interessante que neste tempo, no ano 586, exatamente no dia que eles chegam na Babilônia, como escravos, porque Judá estava já destruída, seriam escravos da Babilônia, Deus levanta a Daniel como profeta do povo judeu. Um profeta de Deus em terra estranha. Um profeta de Deus para trazer o recado ao povo de Deus fora da terra de Israel, fora dos muros de Jerusalém e distante também do templo do Senhor. E por 48 anos, Deus mostra que Ele é o Senhor. Embora toda a dificuldade que o povo estava vivendo, toda a tribulação que estavam passando, a cidade e o templo destruído, o povo, como nós lemos ali no verso de número 5 do capítulo 1 de Lamentações, quando Deus mostra o motivo pelo qual o povo foi escravo, foi por causa do seu próprio pecado, por causa da sua própria prevaricação. Mesmo com tudo isso, Deus mostra que Ele é e sempre será o Senhor de toda a história, e tudo estava ao seu controle. Tudo estava nas suas mãos. E os primeiros 6 capítulos do livro de Daniel, nós vamos suprir um pouco aqui a leitura devido ao horário, Deus mostra que Ele ainda era o Todo-Poderoso, que o trono do universo ainda o pertencia. E lá no capítulo 1, Deus levanta Daniel e os seus amigos e faz os fortes e robustos diante de todos os babilônicos, os mais fortes, os mais robustos, e eles são chamados para servirem e trabalharem no palácio do rei. No capítulo 2, Deus ainda continua falando que Ele é Deus, e Ele dá para Daniel a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Então, através do poder de Deus, da graça de Deus sobre o seu povo, mesmo o seu povo distante, Deus ainda olha para eles, ainda traz uma revelação para Daniel, que traz livramento para ele e para os seus amigos. No verso de número 3, no capítulo 3, aliás, de Daniel, Deus entra na fornalha ardente, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ali nós temos a maior prova, a maior história de teofania que tem em toda a palavra de Deus. Maior do que essa não tem, maior prova do que essa não tem, maior testemunho do que esse não tem, nem mesmo quando apareceu para Jó, nem mesmo quando apareceu para Ló, ou muito menos quando apareceu ali para o próprio Noé, trazendo salvação para a sua família. Maior teofania do que esta, tão maravilhosa, não tem como nessa em terra estranha. E Deus é muito misericordioso. No capítulo 4, Deus permite que Nabucodonosor fique louco e passe a comer capim. Assim nós conhecemos a história, e depois ele retorna para ser um homem novamente. Capítulo 5 do livro do profeta Daniel, Deus mostra ali uma mão misteriosa que passava a desenhar e a escrever, e o rei fica pasmo com o que estava acontecendo. E no capítulo 6 vem o livramento dos livramentos, quando Daniel é colocado na cova dos leões e ali o Senhor o livra. Então, 6 capítulos, logo no começo do livro, em terra estranha, e Deus mostrando que Ele ainda é Deus, que Ele ainda livra.
e que mesmo com toda a escravidão que o povo estava passando, ele estava no controle de todas as coisas. E Deus então traz aqui no capítulo 7 essa visão para Daniel e fala assim para Daniel: filho, se vocês estão passando um momento difícil, se prepara, porque o negócio vai ficar pior. Se prepara, está difícil aí, se prepara, que vai ficar pior. Essa visão é uma visão de consolo, é uma visão de preparo para os dias difíceis que o povo ainda iria passar, por cerca de mais 30 anos. Já estavam aqui há 48 anos escravos, aqui no capítulo 7, e viriam mais 30 ainda pela frente. E Deus começa a mostrar aqui uma visão para Daniel. E nós começamos aqui no verso de número 1, quando nós vemos que Nabucodonosor deixa o trono da Babilônia. E quem assume o trono da Babilônia é Belsazar. Então, logo no primeiro ano, no início do reinado de Belsazar, assim que ele assume o trono, como diz o verso número 1, Deus fala com Daniel, trazendo essa visão que no verso de número 3, diz que são 4 grandes animais diferentes, estranhos, fora do ciclo da natureza, algo que nunca se viu, e não é à toa aqui no verso de número 28, Daniel fala que ele ficou com seus pensamentos confusos, que ele ficou sem entender nada. Querido, se eu tivesse uma visão como essa, eu também ficaria. Ou ficaríamos com medo. Imagina, de repente, você tem uma visão dessa e você vê animais com 10 chifres, animais com 4 chifres, com dentes de ferro, e que pisam e destroem tudo onde eles estão. Algo inconcebível para a mente humana. Mas nós vemos, então, Deus trazendo essas revelações de 4 monstros, que depois aqui, a partir do verso número 18, vem as explicações, e nós vimos e entendemos que são 4 reinos e 4 impérios que se levantariam contra o povo de Deus naquele mesmo tempo de Daniel. E o primeiro deles está lá no verso de número 4, acompanhe na sua Bíblia. Daniel, capítulo 7, verso de número 4. O primeiro é um leão que possuíam asas cortadas e depois ele se transforma em homem. Então aqui está falando exatamente do rei Nabucodonosor. Está falando exatamente do rei da Babilônia, porque o símbolo da bandeira da Babilônia na época de Daniel era um leão. Então está falando da escatologia. Aqui não está falando aqui como muitos podem até interpretar, está falando aqui lá dos 7 anos de tribulação que teremos. Não, está falando dos dias de Daniel, exatamente o que ele estava vivendo. Então, primeiro símbolo, verso de número 4, está falando de Nabucodonosor. O leão com as suas asas cortadas, que depois passa a ser homem novamente. Verso de número 5. Agora virá então um urso com 3 costelas na boca. Esse urso, queridos, é o reino ou o império dos Medo-Persas, que invadiram a Babilônia poucos anos após essa visão. E através de 3 vitórias, podem ver que eles possuem 3 chifres, eles venceram o reino da Babilônia. E os judeus que eram escravos da Babilônia foram levados para serem escravos dos Medo-Persas. E Daniel, que era escravo da Babilônia, foi levado para ser escravo agora do reinado Medo-Persa. Isso nós lemos no capítulo 9 de Daniel. Verso de número 1. No primeiro ano do rei Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído sobre rei dos caldeus. Caldeus são os babilônicos. Então, eles foram constituídos, aqui fala que os medo-persas foram constituídos reis sobre os caldeus, sobre os babilônicos, porque invadiram, destruíram e os levaram escravos. Aí Deus continua falando para Daniel: olha, Daniel, já veio o primeiro império,
que foi da Babilônia. Veio o segundo, dos Medo-Persas, mas não para por aí não. Verso de número 6. Agora vai vir sobre vocês um império que é similar a um leopardo. Está falando aqui da Macedônia. Poucos anos depois, a Macedônia invade o reinado dos Medo-Persas. Quem era o comandante do exército da Macedônia era Alexandre o Grande. Muitos nós conhecemos a história dele, conhecemos através também dos livros de história. E a característica do exército de Alexandre o Grande é que eles eram muito rápidos. Eles sitiavam a cidade, invadiam e saqueavam. E nós vemos aqui que Deus o leva como imagem de um leopardo, que é dos animais mais rápidos que nós conhecemos. Então eles derrotaram os Medo-Persas e levaram os Medo-Persas, inclusive os judeus, que eram escravos agora dos Medo-Persas, para serem escravos da Macedônia. A história está horrível. Mas Deus continua falando. Virá um tempo pior. Verso 7 e verso... Misericórdia mesmo. Né? Verso 7 e verso 8. É quando os sírios, eles invadem o reinado de Alexandre o Grande. Eles invadem a Macedônia. Ninguém é eterno. E Alexandre o Grande, ele vem a falecer. E o reinado de Alexandre o Grande estava dividido em 10 generais. 10 generais estavam debaixo dele, que comandavam o seu exército. O seu exército estava dividido em 10 tropas. Um desses generais, chamado Antíoco Epífano, Antíoco Epífano, tinha um nome bem estranho. Ele mata 3 generais e assume todo o controle através da sua espada. Verso 7 e verso de número 8. Lá, principalmente no verso de número 8, diz que um dos chifres se levanta e derruba 3 pontas. Exatamente como na visão de Daniel. Então aqui, ele se levanta e diz o verso 24 e o verso 25, porque lá no final, Daniel ele vai pedir para que um dos milhares e milhares explique para ele o que estava acontecendo. E eles falam, olha, no verso 24 e 25, que eles se levantariam e profeririam palavras contra o Altíssimo e tentariam destruir o povo judeu. E esse tal de Antíoco, que estava ali como um dos generais de Alexandre o Grande, ele levanta grande perseguição contra o povo judeu e quase extermina o povo judeu do mundo. Como ninguém é para sempre, esse tal de Antíoco, ele morre de morte súbita, e no ano 64 a.C., no período de silêncio bíblico, se levanta então o Império Romano. O Império Romano derruba o Império Sírio e assume praticamente todo o mundo da sua época, toda a região da Ásia, até o século IV, principalmente na época em que Jesus estava no mundo e na época do início da igreja. Essa é a história que Daniel estava vivendo e praticamente um pouco da explicação da visão que Daniel teve. Agora eu fico perguntando, o que Deus quer nos ensinar quando inspira um homem a escrever essa visão e guarda ela para nós hoje no ano de 2021. Porque se não fosse para nós estudarmos, Deus não tinha inspirado nem colocado na palavra. O que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Ele nos ensina que o reino babilônico, ou o reino de Alexandre o Grande, lá do Leopardo, ou até mesmo Antíoco Epifânio, e os outros que se levantaram, ou até mesmo os sírios, ou os romanos que possuíram depois, todos eles tomaram o reino à força. Ninguém tomou o reino de graça. Foi à força. Perderam homens, perderam cavalos para ganhar a guerra, se prepararam, perderam armas, investiram. Mas no verso de número 9, na visão de Daniel,
Levanta-se então um ancião de dias, dizendo que uma pessoa idosa, ou aquele que vive desde todo sempre. Esse ancião de dias, diz lá o verso número 9, ele possui vestes e cabelos brancos, simbolizando então a sua pureza. E diz o verso número 9, que o reinado do ancião de dias não seria igual ao dos medo-persas, nem dos babilônicos, nem dos macedônios, nem dos sírios e nem dos romanos. É um reinado que não tem fim. É um reino eterno, de santidade, de justiça e de equidade. Diferente de todo o reino deste mundo. E ele inicia no verso de número 13 e no verso de número 14, que você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Inicia exatamente na ressurreição do Senhor Jesus. No dia em que Jesus ressuscita, ali foi estabelecido o reino do ancião de dias. Ali foi estabelecido o reinado do nosso Senhor. Ali, mesmo que os romanos ainda estavam reinando, e reinaram por mais 300 anos, mas quem comandava este mundo? O coração dos filhos, o coração e a vida dos regenerados, era o Senhor Jesus. E o reino do Senhor Jesus, ele se iniciou há 2000 anos atrás. Isso nós lemos lá no Evangelho de Mateus. Eu convido a você que vai rapidinho comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, e o verso de número 18. Capítulo 28, verso 18. E chegado Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A quem pertencia o reino a partir desse momento? Aos macedônios? Aos babilônicos? A Alexandre o Grande? A Antíoco Epifânio? Aos sírios? A Nabucodonosor? Jamais. Todo domínio, porque o reino é o domínio, é a soberania. O reino está nas mãos do Senhor Jesus a partir do momento que ele ressuscita dentre os mortos, gerando nova vida para todo aquele que crê e todo aquele que o aceita. E o verso de número 14, que nós lemos aqui em Daniel capítulo 7, diz que o seu reino não tem fim. Todos os povos, nações e línguas são participantes desse reino. O seu domínio é domínio eterno. O seu reino não passará. E o seu reino é o único de todos esses que nunca será destruído, porque nunca terá fim. Este é o reino que nós vivemos hoje. Não é dos persas, nem dos medos, nem dos babilônicos. É o reino do Senhor Jesus. Um reino que nunca terá fim. Um reino eterno, assim como nós lemos aqui no verso de número 14. Além de reino eterno, o reino do Senhor Jesus é um reino recebível, se é que nós podemos assim usar essa palavra. Observe o verso de número 14, como ele inicia. Foi-lhe dado o domínio, foi-lhe dado o reino. Observe também o verso 27, diz: o reino e o domínio e a majestade do reino debaixo de todos os céus são dados ao povo dos santos do Altíssimo. Enquanto que os babilônicos tomaram a força, enquanto que os sírios tomaram a força, enquanto que os macedônios tomaram os reinos à força, o reino do Senhor Jesus não é tomado à força. Diz o verso 14, a ele o reino é dado. E a nós que somos os súditos do seu reino, diz o verso 27, ao povo dos santos do Altíssimo, a esses o reino também é dado. Nós não tomamos o reino à força, nós o recebemos. Ah, pastor, mas lá o evangelho de Mateus capítulo 11, verso número 12, diz que o reino é tomado à força. Já me falaram muito isso. Eu convido a você que rapidinho vai ali, para Mateus capítulo 11.
E o verso 12. Jesus falando: e desde os dias de João Batista até agora fez-se violência ao reino dos céus, e pela força se apoderaram dele. Aqui não diz que nós devemos tomar o reino à força. Diz que até esse momento, até agora, de quando, desde a profecia de João Batista até o presente momento, o reino foi tomado à força. A partir do momento da ressurreição do Senhor Jesus, o reino, ele nos é dado. Não é tomado à força. Não tem nem como alguém, queridos, tomar o reino de Deus à força. Porque lá no capítulo 17 de Lucas, verso 20 e verso 21, o Senhor Jesus fala: não vão dizer o meu reino está aqui ou está ali, porque o meu reino não vem com visível aparência. Mas o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, ele não é um espaço geográfico. O reino de Deus não está no mapa. O reino de Deus não possui endereço, nem rua, nem número. Porque ele não é um espaço, ele não é físico. Não tem como alguém roubar o reino de Deus de você. Porque o reino de Deus, ele não está no seu bolso. Não está no seu RG. O reino de Deus está dentro de você. É Cristo vivendo em você. É o domínio do Deus soberano na sua vida. Quando você diz sim para Jesus, você está dizendo: venha a mim o teu reino. O reino de Deus, ele é primeiro um reino eterno. Segundo, um reino recebível. O reino, queridos, ele é um período de tempo. Lá no capítulo 3, verso de número 2, do Evangelho de Mateus, você pode dar uma corridinha lá também, capítulo 3, verso 2. Ali João Batista fala: é chegado a vós o reino de Deus. Não fomos nós que chegamos no reino, mas o período do reino de Deus, ele chegou a nós. O período do reino babilônico já era. O período do reino dos medo-persas já era. O período do reino dos macedônios já passou. Dos romanos terminaria. Mas é chegado a nós o reino de Deus. O tempo e o período de vivermos o reino de Deus em nossas vidas. E como nós recebemos o reino de Deus? Pelo próprio texto que nos diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus não se conquista na espada, se conquista através do arrependimento, através da transformação real, através da mudança de vida. Por isso que logo no início nós falamos, é um reino diferente dos babilônicos, dos medos, dos sírios, é muito diferente. E não é dominado à espada, é dominado através do arrependimento. Reino eterno, reino recebível, que nós recebemos através do nosso arrependimento, da nossa velha vida, das nossas velhas práticas, do nosso velho homem. Quando nós falamos velha, não é o que nós fazemos há 50 anos atrás. Passado é o que nós fizemos há 10 segundos atrás. É passado. Então que nós possamos nos arrepender das obras mortas, das obras sem Cristo, das atitudes que nós temos que não condiz com a palavra de Deus, e vamos viver o reino. O Senhor tem nos dado esta noite como noite de arrependimento, como noite de transformação, como noite de mudança, como noite para nós decidirmos pelo reino de Deus. Queridos, se nós formos tentar viver os mandamentos do Senhor pela nossa força, vai ser igual aos babilônicos. A gente fica tentando conquistar o reino à força. Mas o reino, ele é chegado a nós. O tempo do reino é chegado a nós. E como nós vemos esse tempo? Nos arrependendo dos nossos pecados, mudando de vida e sendo pessoas renovadas, transformadas, crentes verdadeiramente, crentes no ônibus, crentes no trânsito, crentes na hora de pagar as contas, crentes em casa,
crentes como marido, crentes como esposa, filhos crentes, verdadeiramente, alunos na sala de aula crente. Antigamente, quando se falava em crente, era um diferencial na vida da pessoa. Hoje você não vê diferença. Antigamente era um referencial. Que possamos ser desta maneira, um reino diferente, onde nós chegamos a Ele pelo arrependimento. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado, Pai, pelo teu reino, que hoje é chegado a nós. Obrigado, Pai, porque temos vivido os tempos do reino de Deus. Se alguém aqui nesta noite, Senhor, que ainda não tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que o Senhor toque em seu coração agora. Se há aqui nessa noite alguém que não vive ainda o reino de Deus, mesmo que já está nessa igreja há 20 anos, que o Senhor toque no seu coração e que esta pessoa seja transformada. Neste momento nós fazemos um convite e eu peço que toda a igreja, inclusive as nossas crianças, permaneçam agora com seus olhos fechados. Alguém que nessa noite gostaria de aceitar a Jesus como o único Senhor da sua vida? Você ainda não tem Jesus como Senhor. Você ainda não fez a sua oração de decisão, mas nessa noite você quer. Mesmo que você já frequente a igreja há tantos anos, mas uma coisa é certa, eu nunca fiz essa decisão na minha vida. Somente dê um sinal com a sua mão, que nós queremos orar com você nesta noite. Alguém gostaria? A oportunidade do reino de Deus lhe está aberta. Se não há ninguém, nós entendemos então que todos têm a Cristo como Senhor da sua vida. Pai, ajuda-nos a vivermos verdadeiramente o teu reino como nunca vivemos. Ajuda-nos, Pai, a entendermos esta visão de Daniel e vermos que verdadeiramente o teu reino é eterno. O teu reino, ele é chegado a nós e ele é dado e não conquistado, mas é dado ao povo santo do Senhor. Queremos viver esse reino, Pai. Queremos ouvir aquela frase no último dia: entrai benditos de meu Pai no reino que lhes é preparado. Damos graças ao Senhor, porque somos participantes de um reino que nunca merecemos, mas recebemos pela tua graça e pela tua ressurreição. Obrigado, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, amados. Vamos cantar sobre o reino de Deus, que é um reino eterno, que é um reino que não tem fim, no qual nós estamos dentro e nunca mais sairemos. Esta, queridos, eu creio que é a maior profecia de Daniel, porque ela fala da nossa transformação real. Não fala do que vai acontecer daqui a 50, 20 anos, ela fala do que nós vivemos hoje, uma transformação de mente, de vida e de coração. Amém. Eu sou filha do Rei. Somos filhos do Rei. Somos cidadãos do Reino. Que possamos viver, nos portar assim, né? Estar perto do Rei. Então nós vamos glorificar o Rei neste momento. Através de Jesus, nós estamos neste reino. Jesus, justiça de Deus. Filho do homem, filho de Deus, seu reino vem. Jesus, por nós sacrificado,
justificado, seu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, a exata expressão. Obrigada, Senhor. Do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus santo e adorado, glorificado, justificado, seu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, Jesus, justiça de Deus. Jesus.